o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o projeto de lei sobre o aborto será debatido no segundo semestre, após o recesso parlamentar. Lira fez um pronunciamento na noite de terça-feira, acompanhado de líderes partidários e representantes de bancadas temáticas da Casa. Ele informou que pretende criar uma comissão com representantes de todos os partidos para debater a proposta. O projeto equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio, mesmo em caso de estupro em crianças, e vem causando polêmica dentro e fora do Congresso Nacional. A urgência do projeto foi aprovada no dia 12 em votação simbólica no plenário da Câmara dos Deputados. Após a votação, houve muitas críticas ao texto e ocorreram protestos em diferentes cidades do país. O presidente Lula classificou o projeto como insanidade. Diante da polêmica, o autor do pedido de urgência para o projeto, deputado Eli Borges, do PL, disse que o melhor seria retirar o feto a partir de 22 semanas com vida e entregá-lo à adoção. Lira reafirmou que qualquer tema na Câmara será amplamente debatido. Nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de colégio de líderes qualquer uma dessas pautas. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, dessa semana, como acontece, é que o colégio de líderes aqui presentes deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre. Consultados pelo jornalismo da TV Paranaíba, os deputados federais de Uberlândia falaram sobre o assunto. A deputada Ana Paula Leão, do Progressistas, disse que é a favor da vida e que o texto apresentado merece ser aprimorado, especialmente para manter a exclusão da punibilidade em caso de aborto de gravidez decorrente de estupro. A deputada Dandara, do PT, disse que repudia veementemente a urgência do projeto, que foi aprovado sem sequer seguir o rito de tramitação na Casa e de ter um debate à altura. Diz ainda que os pedófilos, abusadores e estupradores é que precisam ser punidos e não punir a mulher com pena superior a quem comete a violência. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade, falou que não concorda com o projeto da maneira que está, mas não quis comentar mais sobre o assunto, pois ele prefere não comentar assuntos que estejam polarizados, é o que disse. Bom, para debater esse assunto, o Política Cruzada recebe aqui agora no estúdio 2 juristas que vão discutir com a gente sobre esse tema. Professor Antônio Pêssego, juiz aposentado, que veio aqui conversar conosco. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E o professor Juan Espíndola, professor de Direito Constitucional e Penal na Uniub de Uberlândia. Professor, muito bom dia. Bom dia, Danilo, muito obrigado pelo convite, como também professor Pêssego. Bom, vamos começar para a gente tentar entender e esclarecer aqui para o nosso telespectador, doutor Pêssego, o seguinte: aborto no Brasil é crime, ponto. Né? Algumas excepcionalidades não constituem crime. O que a Câmara está querendo discutir agora é retirar essas excepcionalidades ou classificar e levá-las à condição de homicídio, cuja pena pode chegar a até 20 anos de prisão. O que é a sua visão sobre isso, o senhor que atuou tanto tempo no judiciário brasileiro, essencialmente nas varas criminais, tem a falar sobre isso para a gente? O que nós verificamos é uma tendência de incrementar a punibilidade, né? Os crimes de aborto, 124 a 128, já tem a sua pena fixada, 124 detenção de 1 a 3 anos. Isso. E os demais, 125 reclusão, 126 reclusão, de 124 3 anos a 10, o outro de 125 de 1 ano a 4. E a questão do aborto humanitário ou aborto decorrente de vítima de estupro, né? Então, a tendência que está se apresentando é de que nós tenhamos uma situação anômala, né? Uma desproporção flagrante
não é a primeira vez que o legislador faz isso, né? Verificamos essa ocorrência desproporcional quando você verificar o artigo 273 do Código Penal, em que pratica a questão do tráfico do cosmético, se me falha a memória, né? Um apelo de 10 a 15 anos, se me falha a memória, maior que o homicídio. O homicídio simples, que é o que o legislador pretende agora com esse projeto 1904, né? Equiparar o homicídio simples, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. E não tem sentido na medida em que, por exemplo, o próprio crime de estupro do artigo 213 de não vulnerável é pena de 6 a 10 anos. Se for de vulnerável, de 8 a 15 anos. Então, quer dizer, falta um pouco de racionalidade, né, nessa questão a ser tratada. Então, não tem sentido, nenhum sentido, vejo como desproporcional e retrógrada essa proposta. Se você for analisar ao longo do tempo como tem sido tratada a questão do aborto e no mundo, como tem sido tratado, como recentemente a França, né, incluiu na sua Constituição Federal, se não me falha a memória, artigo 36, acho que é 36, professor, que é a viabilidade do aborto. Professor Juan, então o nosso Código Penal é injusto, porque tem crime menos grave que a pena é maior, tem crime mais grave que a pena é menor? Nesse caso, você de fato tem uma falta de racionalidade na elaboração da lei, até mesmo falta de proporcionalidade. Esse caso que o Pêssego acabou de falar, o STF chegou a fazer uma declaração da inconstitucionalidade porque criação de cosméticos, confecção de cosméticos tem uma pena maior do que tráfico de drogas. Isso mesmo. Então, veja, me parece que é um caso que me parece desproporcional. Nesse caso que estamos discutindo, o PL 1904, me parece também que é um caso de irracionalidade, porque se você for analisar o 124, no parágrafo 1º, passa a ter uma redação mais ou menos seguinte: a pena, se o aborto for realizado até a 22ª semana, teria a pena de 1 a 3 anos. A partir da 22ª semana, vírgula, ou outra situação em que há a possibilidade de o feto ser viável. Então, se fala em 22 semanas, mas há a possibilidade que antes mesmo da 22ª semana, se houver viabilidade do feto, também você vai punir de 6 a 20 anos. Entende? Então, isso aqui é completamente desproporcional. Sem contar que quem acaba decidindo sobre isso é o tribunal do júri, uma vez que se trata de um crime contra a vida. Se é o tribunal do júri, dependendo da composição do tribunal do júri, você pode ter uma situação ou outra. Então, veja, falta racionalidade de todas as formas em relação a esse projeto de lei. Agora, o Lira é aquele estica e puxa, né? Ele deixou, o negócio foi aprovado em regime de urgência, e na hora que viu o tamanho do BO, da repercussão, não, nós vimos aí ele falar, nada vai ser discutido assodadamente, que tudo vai deixar para o semestre que vem. Então, quer dizer, agora o Congresso está tentando moderar aquilo que eles começaram e viram que não vai dar certo, né? Mas a questão que me parece que é muito mais uma tentativa do Lira de procurar apoio político internamente e também de sangrar o governo, do que de fato de pensar sobre isso, ou de ter essa intenção de alterar a pena em relação ao aborto. Porque está preocupado com a sua sucessão, para isso ele se alinhou à direita, que fala dessa forma, que é uma pauta da direita, com isso ele acaba tendo o apoio. E o que foi acordado com essa direita, mais bolsonarista, relacionada ao PL, foi simplesmente, no primeiro momento, colocar em regime de urgência a votação de fato, ao que tudo indica que já estava programado para um segundo semestre, quando estiver mais próximo das eleições municipais, em que você possivelmente vai ter ao que tudo indica, né, que a direita no Brasil, não necessariamente o PL, mas as outras direitas, tendem a ganhar espaço. Ou seja, é uma forma de ainda mais repercutir negativamente numa agenda do governo. Professor, uma grande discussão que está se colocando é a situação de que, se essa proposta avançasse, a pena do aborto seria maior do que do estuprador, por exemplo. Então, retomando um pouquinho da nossa discussão inicial, será que não está também na hora, agora, para além de rever a questão do aborto ou não rever essa discussão, mas também rever as outras disposições do Código Penal? A exemplo do estupro, será que a pena do estupro não é uma pena muito branda para um crime tão grave como é o estupro? Na minha visão, prisão não resolve. Historicamente tem se demonstrado isso, né? A questão do estuprador é uma pessoa que, empiricamente, eu posso dizer que a prisão, nele em especial, não resolve.
Ou seja, os anos que forem de cárcere não vai fazer com que ele volte reabilitado ou a reinserção dele à sociedade se dê de forma ideal. Aliás, porque reinserção não há. Não podemos dizer até que há reinserção nesse, né, no nosso sistema. O sistema do jeito que porque aquele que apresenta um desvio de conduta nesse sentido, ele precisa de uma outra atenção. Pode ser acumulada com a pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, né? Mas ele precisa de um tratamento. Na nossa concepção, precisa ter alguma coisa a mais, porque é um desvio de conduta diferentemente daquele que pratica um furto, um roubo, que pratica até o tráfico de droga, qualquer outro crime normal, porque o que tem se vivenciado ou vivenciei ao longo do tempo sai no dia seguinte já está praticando o mesmo fato, crime. E isso é muito sério. E, comprovadamente, grande incidência de crimes de estupro, ou melhor, crimes contra a dignidade sexual, em grande incidência são realizados dentro de casa, por incrível que possa parecer. Tá, mas quando o senhor fala que a pena de prisão não resolve, ela não resolve para nada ou não resolve para alguns casos? Eu vou falar que nem Foucault. A pena de prisão é um mal necessário. Deve ser para exceção. Os crimes violentos contra a pessoa, para aqueles que são reiteradamente ou contumazes na prática do crime, e aí é um mal necessário. Fora isso, há alternativas à pena de prisão que seriam extremamente benéficas para o retorno. Não tem sentido mantermos alguém preso para que ele saia de lá pior do que entrou. Isso não tem sentido. O gasto público que todos nós pagamos por isso, né? Amanhã um ente querido seu, um meu, né? E entra no sistema de um jeito com a sua dignidade degradada, ele sai pior do que entrou. Todo o sistema tem que ser feito, tem que ser estruturado, tem que ser realizado, visando possibilitar a reinserção. Eu digo possibilitar, porque tem aqueles que são, realmente, eu acredito, e tem aqueles que são, digamos assim, embora eu acredite na pessoa humana, tem aqueles que ao longo do tempo me mostraram que são, para não dizer que são irrecuperáveis, eu diria que são muito difíceis de serem recuperados. Em outros a possibilidade, casos... a faculdade, o Estado tem obrigação de fazer isso. O Estado tem que possibilitar. O Estado tem que possibilitar. Afinal de contas, o Estado existe em razão da pessoa. Eu fiz essa pergunta porque a pena de prisão também, Juan, às vezes serve para proteger a vítima, né? Porque eu vejo aqui, nós temos o Cidade Alerta Minas, apresentado pela Luciana, que sempre acompanha casos de violência, crimes ocorridos. E muitas vezes, quando a gente entrevista um familiar de uma vítima que sofreu uma perseguição, um homicídio, um roubo e tal, ele fica com medo, fala assim, o cara, eu não posso conceder entrevista, eu não quero falar sobre esse assunto, porque o cara está solto. Depois ele volta aqui amanhã, depois ele vai cometer alguma coisa contra a família que ficou aqui. Mas eu queria ouvir sua opinião também, sem fugir da questão do aborto, mas é porque eu acho isso muito interessante, sobre a pena de prisão. De fato, o que você tem na ordem do dia hoje é cada vez mais o recrudescimento das penas, como se isso de alguma forma melhorasse ou diminuísse o índice de criminalidade, né? Já sabemos, e desde sempre se fala isso, que não é uma pena mais elevada que você tenha a certeza que aquele crime vai ser punido, mas é a certeza de que haverá a punição, de que a pessoa pode evitar o cometimento do crime. Então, quando você fala de crimes contra o estupro, que você tem algumas situações que podem ser patológicas, como o Pêssego acabou de falar, tem outras situações que estão relacionadas à própria ideia de objetificação da mulher, questão do machismo e tudo isso. Você não vai simplesmente isolando aquela pessoa que você vai ter a certeza, né, de que o crime ele vai acabar, essas situações vão acabar. É uma situação muito mais ampla do que isso. Enquanto você vê casos em que se objetifica a mulher, fala que pode ou não pode fazer mulher, inclusive
Já teve decisão do STF recentemente falando sobre isso, sobre a questão de objetificar, criminalizar a mulher em questões relacionadas ao júri, até mesmo em audiências perante o juiz, que você vai mudar essa visão, esse posicionamento. Então, acho que simplesmente recrudescer pena, aumentar a pena, não vai diminuir a criminalidade. Se você discutir isso isoladamente, pontualmente, ok, mas não é isso que está na pauta do dia. Uhum. Professor, uma crítica que é feita, às vezes, por alguns juristas, doutrinadores do direito, a respeito das modificações que são feitas na legislação penal brasileira. Muitas delas em razão de uma situação de momento, uma comoção popular, enfim, comportamento da sociedade em si. Qual é a sua visão sobre a modificação da lei penal brasileira e em que aspecto ela deve ser mudada? Qual o tempo suficiente em que ela precisa ser discutida, ser mudada? Como é que é feito isso? Bom, há movimentos no direito penal. E um movimento que impulsiona politicamente nossos legisladores, no geral, com algumas exceções, obviamente, é o movimento da lei e ordem, que é o direito penal máximo. Ou seja, como o professor Juan muito bem colocou, como se a prisão, de certa forma, mudando o que deve mudar, a prisão fosse a solução de tudo. Se a prisão fosse a solução de tudo, né, nós não teríamos um quadro de criminalidade tão alta atualmente, levando em consideração que em 1990 nós tínhamos cerca de 90 mil presos e hoje nós temos mais de 800 mil presos, colocando o Brasil em terceiro lugar no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos e da China. Então, se a prisão fosse a solução, nós estaríamos em uma situação bem confortável, assim como nos Estados Unidos, né, em termos de criminalidade. Então, o assodamento dessa questão, a falta de estudo técnico dessa questão, de ouvir mais a doutrina sobre isso, né, eu acho que é uma causa muito incentivadora dessas desproporções que o professor Juan colocou, de penas que não tem sentido, né? Ele bem lembrou a questão da fabricação de cosméticos, que eu tinha confundido com tráfico de fabricação de cosméticos, né? E nós temos que conviver com isso. E é um problema sério, muito mais sério que se pode imaginar, na minha concepção. Então, é de difícil solução. Não de fácil, não é fácil. Até porque nós precisamos de uma... Na verdade, Danilo, o direito penal, eu estou generalizando, né? Parece que todo mundo sabe direito penal, parece que todo mundo sabe processo penal, direito penal. Trata o direito penal como se fosse um direito penal de botequim, conversa de botequim. E é muito sério. Trata com a liberdade. Talvez o direito, se não o mais, com certeza, um dos mais importantes e mais sérios, que devem ser levados com maior seriedade e estudar com maior profundidade. De respeito à liberdade, um dos pilares da democracia. É isso mesmo. Então, o direito penal tem que ser levado a sério. Ronald Dworkin faz aquela obra Levando Direitos a Sério, talvez está na hora de fazer uma obra Levando Direito Penal a sério, nesse sentido, porque a visão tem que mudar. A visão mudando, nós teremos um passo à frente de um país que sai do subdesenvolvimento para um país mais desenvolvido, na medida em que ele trata melhor essa questão que diz respeito às relações interpessoais em sociedade, diz respeito ao convívio, ao equilíbrio necessário para se viver em sociedade. Como podemos lidar com isso? A questão penal está inserida nesse contexto, ela é fulcral nesse contexto, porque o direito penal, ele tem que limitar o poder punitivo do Estado. Olha que interessante. O direito penal existe para limitar o poder punitivo do Estado. Porque se não houver um limite, quem vai limitar o próprio Estado, se não for a própria lei? Daí o Estado de Direito mais democrático. Você me permite falar uma coisa? Claro. Você perguntou a questão de movimento. Isso. Nesse caso específico, tem um movimento muito importante, que é uma decisão feita pelo ministro Alexandre de Moraes recentemente, que ele suspendeu uma nota técnica, não vou saber qual que é o nome, resolução, do Conselho Federal de Medicina, que falava que só podia ser realizado o aborto até a 22ª semana, até mesmo em caso de estupro. Ele suspendeu isso.
isso que está acontecendo agora na Câmara é uma resposta a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A sistolia, né? Parece que foi sobre a sistolia. Exato. É aquilo que é chamado de efeito backlash. Toda vez que é tomada uma decisão pelo STF, depois a Câmara vai tentar dar uma resposta no sentido de recrudescer ainda mais. Então, nesse caso específico, também houve um diálogo entre a Câmara e o Senado, só que não no sentido de um diálogo cooperativo. Houve um diálogo no sentido de dar um cala-boca no Supremo Tribunal Federal por conta dessa decisão. E essa colocação do professor Juan tem tudo a ver. Se você for ler as justificativas do PL 1904, você vê lá que ele fazia referência, em grande parte, à DPF 442, que trata do aborto até a 12ª semana. E trazem justamente posições da relatora, na época, do ministra Rosa Weber, que foi a favor, colocações para enfrentar, para justamente como se fosse, nesse sentido, complementar ao que o professor Juan colocou. Ou seja, a sistolia, agora recentemente, que nada mais é do que a injeção de cloreto de potássio no coração do feto para que ele possa ser extraído sem vida, né? Se não me falha a memória, seria essa a questão. E foi uma resolução, realmente, se não me engano, foi uma resolução que o professor colocou. Né? Isso é um fato sério. Professor Juan, o Congresso Nacional, ele se baliza muito no comportamento da sociedade também, assim. A gente está vivendo, você é um contumaz participante aqui do Política Cruzada, e a gente que está aqui, a gente vai percebendo a mudança da política nacional, como que as coisas vão se moldando e reagindo, o próprio comportamento do Supremo Tribunal Federal, porque eu sei, você é muito crítico a alguns desses comportamentos, mas assim, a construção política que a gente está vivendo nos últimos tempos, essa tensão política que existe no país, a polarização exacerbada, os extremismos, isso tudo está nos levando a esse tipo de discussão mais acalorada, rápida, sem um debate aprofundado. Qual que é a sua visão sobre isso? Para mim me parece bem claro que sim. Essa questão da urgência, da pressa, tem relação com essa situação. Você vê hoje que qualquer coisa, a sociedade fica sabendo muito rápido, qualquer coisa já está nas redes sociais, parece que um deputado ele vota para dar satisfação para o seu eleitor. Em algumas situações, até mesmo o ministro do STF toma uma decisão e já vai direto para o X ou para o Twitter para dar satisfação por que tomou aquela decisão. Então hoje você tem uma situação de polarização política muito grande e parece que o deputado, o parlamentar, o ministro do STF, ele quer dar muito rápido também essa resposta para o seu eleitor, para a pessoa que o segue. Ou seja, está muito mais preocupado com o engajamento, muito mais preocupado com o like, com a lacração, do que de fato com a racionalidade no direito penal, que é, sem sombra de dúvidas, uma das partes deveria ser a mais lógica do direito, uma vez que você está preocupado com a liberdade do indivíduo, né? O direito penal, como o professor falou, surge para limitar o poder punitivo do Estado, e ali você está mexendo com a liberdade do indivíduo. Então tem que ser a área mais lógica do direito. Então me parece sim que essa polarização faz com que alguns debates que deveriam ser mais calmos, mais tranquilos, mais racionais, passem também para esse campo da irracionalidade. A reforma tributária, apesar de alguns criticarem a rapidez da votação, teve muito debate até. Continua tendo até hoje, né? Porque a regulamentação não foi feita, porque eu dizer isso envolve o dinheiro, né? Às vezes o dinheiro tem mais relevância do que a liberdade, não sei, né? É porque esse discurso punitivista, ele gera muito engajamento. Sim, tem em relação com isso também. Mas é porque a nossa sociedade é vingativa? Não, é porque está numa situação de tanta polarização que essa discussão, por gerar engajamento, não necessariamente é por ser vingativa, mas porque isso é uma situação que atrai a população. Eu até perguntei para o Pêssego mais cedo, ele, se quiser, pode falar isso. Ele foi juiz aqui em Uberlândia por 12 anos, não é isso, Pêssego? 12 anos em Uberlândia. Isso. Quantas vezes já viu um caso de uma pessoa que fez estupro, ter sido condenada, ter sido levado o caso ao tribunal do júri? Ele me falou que nenhuma. Você entende? Então, essa questão relacionada ao aborto está muito mais relacionado a uma situação de fazer discurso político, de falar eu sou pró-vida, ou você é contra a vida, alguma coisa nesse sentido, ou quem é contrário, sou a favor dos direitos das mulheres, né? Você é contra os direitos das mulheres. Está muito mais nessa questão de polarização, de radicalização, do que de fato uma questão jurídica propriamente dita. Veja, se em 12 anos que ele foi aqui nunca foi levado um caso ao tribunal do júri,
Não parece ter alguma coisa estranha? Não é muito mais uma situação de tentar controlar o comportamento e o corpo da mulher ou fazer um discurso sendo pró-vida ou pró-favor do direito das mulheres do que de fato preocupado com o bem jurídico que está ali? Mas é por que nunca foi levado? É porque não se dissolvia ao longo do processo ou porque não... Não, veja bem, como eu não fui juiz do tribunal do júri, eu não posso afirmar que nunca foi levado. Mas nunca chegou ao meu conhecimento que tenha tido algum júri sobre essa questão. Mas no seu entendimento, por que isso pode acontecer? Porque vai dissolvendo antes, por exemplo, da fase de pronúncia ali, na fase de pronúncia? Com certeza, com certeza. Ou nem sequer chega? Não chega a ser pronunciado. Se for pronunciado, vai a júri, né? Então não chega nem a ser pronunciado. Na verdade, a grande camada na verdade, veja bem, a questão é fomentar o que é seguro. O que é seguro é saudável. E o aborto inseguro, ele não é saudável. Né? Então, o que ocorre é que eu acredito particularmente que a razão de não chegar ao júri é porque justamente antes não há razão para se pronunciar, porque não há juízo admissível de acusação para ver a pronúncia, para se levar à segunda fase do julgamento, que é perante o plenário do júri. Em regra, é essa a ideia que eu tenho pelo tempo que eu passei por aqui. Pode ser que tenha uma outra posição, o professor Juan pode até colocar. Você concorda? Eu acho que é uma situação que a pessoa, quando efetivamente pratica o estupro, e veja, o PL nem fala sobre isso, não se fala ser favorável ou contrário ao estupro, fala se essa situação deve ser trabalhada no âmbito do direito penal. Pois bem, então parece que socialmente, quando se sabe de alguma pessoa que faz isso, tem muito mais a ideia de acolhimento, porque a pessoa não faz isso feliz, a pessoa não faz isso querendo fazer, não acorda no dia, hoje eu quero abortar. Não é essa a discussão. Então parece ser muito mais acolhimento do que, de fato, é levado às instâncias competentes. Agora, o discurso sobre isso, no entanto, é algo que é muito acalorado. Bastante acalorado. Então é muito mais uma questão que está no âmbito do discurso do que efetivamente no âmbito do direito penal. Tá certo, tema polêmico que ainda vai ter muita discussão no Congresso Nacional e a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no Política Cruzada com toda certeza. Eu quero